Então, a primeira aula a gente falou muito sobre atitude. Ninguém está fazendo um curso aqui para querer perder tempo, né? É mudança na atitude. Então, aquelas atitudes, 3 atitudes, seja um soldado, seja um guerreiro, tem que fazer o que tem que fazer e ponto final. Segundo, tem uma atitude de um atleta, né? Tem que melhorar todo dia. Não adianta falar, já estou melhor, não, vai continuar melhorando. Terceiro, a atitude do agricultor. A gente não consegue plantar um pé de milho e colher milho amanhã. A gente tem que esperar. Então, trabalhe hoje para colher mais à frente. Esses 3 pontos eu gostaria que vocês assumissem compromisso comigo, porque é para mudar a tua saúde, não só a minha, é mudar a saúde de todo mundo. Os objetivos que a gente tem é basicamente mudar, né? Você mudar teu visual, mudar teu aspecto corporal, mas principalmente mudar por dentro, mudar bastante a tua saúde. Senão não adianta nada a gente esquecer de dentro. Todo mundo gasta-se muito dinheiro com a maquiagem, com estética, com cabeleireiro, e às vezes o cara está morrendo por dentro, né? Pão embolorado por dentro. Tem que lembrar daquela história de que nós somos representantes de nós mesmos. Então, nosso visual, nosso aspecto, nosso cuidado com o corpo, todo mundo está vendo, é o primeiro cartão de visita. Então, mesmo que a pessoa fale, eu não gosto de me cuidar, não, tem que se cuidar, não é pintar o cabelo, não é fazer uma maquiagem, mas é assim, dá um trato, cuida do rosto, cuida do cabelo, cuida da unha, defina algumas coisas para você ficar mais elegante, mais simpática para os outros e continua mudando a personalidade. A outra coisa que eu lembrei para vocês é definir as 5 metas para cada um. Não precisa contar, não precisa contar para ninguém, né? Mesmo aquelas fotos que eu falei, pode tirar foto, não precisa mandar para a equipe está guardando. Mas é para você guardar, para você ver o que aconteceu em 4 semanas, né? Então, as metas, a principal meta que eu coloquei é para de reclamar. Para de ver defeito em todo mundo. Para de ver que o cabelo do doutor está despenteado. Para de ver. E se tiver feio, fala, doutor, como está melhor o cabelo hoje? Quer dizer, a gente tem que aprender não a mentir, mas a ser gentil com todo mundo. Tem gente feia, tem gente que não consegue se arrumar, tem gente que tem pouca roupa e a roupa que tem é feia. Então, não vamos olhar e pensar, que roupa feia, porque eu estou mandando uma energia negativa para aquela criatura, coitada. Por mais mau gosto que ela tenha e tenha dinheiro, por mais pobreza que ela seja e não tenha outra roupa, não importa. A gente tem que mudar um pouco a nossa energia, lembrando da técnica do elástico. Então, espero que todo mundo tenha comprado elástico para botar no pulso, que é a história do vamos pensar só o lado bom, né? Se tiver que falar alguma coisa de alguém, morde a língua, olha para a lua, fala, que lua linda! E ela não existe, mas não importa. Os padrões de saúde que a gente quer chegar o mais perto possível, para muitos de nós, muitas de vocês vão conseguir melhorar um pouco a circulação, melhorar um pouco o cabelo, a pele, a unha, o intestino. Para muitos, vão conseguir perder 5, 10 quilos nessas 4 semanas. Dá para fazer. Outros não, outros vão fazer isso e vão continuar para poder ter um resultado para o resto da vida. O objetivo é não deixar de comer o que gosta, não deixar de ter prazeres na vida, mas sem aprontar demais. Então, lembrando sempre que eu pedi para que vocês, quem quiser participar do campeonato, né, de ganho de músculo, campeonato de perda de medida e de perda de peso, tem que mandar as medidas na cintura, na cintura onde tem as asas do ilíaco, aquela asa aqui da bacia, aqui na última costela e o peso. A foto é para vocês utilizarem para vocês. E outro dia, reforçando, quando alguém fala, mas como é que é a dieta da Adão e Eva? A dieta da Adão e Eva é simplesmente uma fórmula de caloria controlada. A gente controla o volume calórico, a quantidade de combustível que a gente passa para as pessoas. É só isso, não tem segredo. Mas o mais importante da dieta é que ela fornece os 2 elementos obrigatórios: alimento que constrói e alimento que regula. Numa construção, são os tijolos e a massa do pedreiro, aquela massa com cal, areia e cimento. Se eu como essas 2 coisas, eu estou vivo. E estou fabricando anticorpo, estou fabricando glóbulo vermelho, eu estou fabricando tudo que é necessário. Então, vamos lá ver um pouquinho de slide. Olha só que bonitinho que ficou esse banner, né? Até eu gostei da minha foto. Aliás, eu fiz uma sessão de fotos a pedido desse pessoal da equipe técnica. Doutor, tem que tirar umas fotos bonitinhas. Faz um milagre lá. Eu catei um fotógrafo e ele fez um milagre. Agora, vocês nem imaginam como foi. Simplesmente era num restaurante.
na hora do almoço. Ele me marca 1h da tarde, cheio de gente, e eu trocando de camisa e trocando de camisa no banheiro e fazendo fotos. Mas ficou muito legal, porque tem fotos um pouco mais... Não tem maquiagem, não tem Photoshop, foi foto a frio, do jeito que estava. E aí é legal, porque fica uma imagem um pouco mais bonita. E ainda mais que eu também estou precisando caprichar na dieta da Adão e Eva. Por quê? Porque a gente sai do prumo, né? A gente dá uma escorregadinha. Eu ganhei muita massa muscular, mas eu não aumentei muito a gordura depois desse ano confuso. Mas eu ganhei mais massa muscular. O que aconteceu? Eu estou apertado em algumas roupas. Mas agora, como é que eu vou fazer? Eu não quero perder minha massa muscular, mas eu não aumentei muito a gordura. Eu vou ter que tentar ajustar para diminuir um tiquinho mais essa gordura e parar de aumentar a massa muscular. Por isso que a atividade física não é para ficar bombado, é para ficar com a musculatura ágil, né? E aí a gente tem que lembrar. Hoje nós vamos fazer uma revisão médica importante, para todo mundo entender o que é o digestão, né? Por que que é e por que que a gente tem que fazer um monte de coisa que às vezes a gente já ouviu falar, a mãe falou, o dentista falou e a gente não sabe. Para quem nunca viu uma barriga de verdade, essa aqui é uma foto, mas está bem real. Você tem o fígado, que é essa coisa, né? Deixa eu ver se eu pego a minha caneta aqui para mostrar para vocês. Ó, o fígado está aqui em cima. Aqui, ó. Isso aqui é o fígado. E o fígado, grudadinho nele, tem a vesícula. A vesícula é essa bolinha verde aqui, que ela coleta a bile. Aqui do lado direito do fígado, você tem o estômago. Você já viu que eu não sei desenhar pelo computador. E, basicamente, tudo começa no estômago. Não, começa na boca. O sistema de digestão precisa da boca. Aí você tem essa linguiça no meio da bagunça aqui, isso aqui, ó, é o intestino fino. E depois você tem esse U, parece um U, é isso aqui, ó. É o intestino grosso, que aqui vai para o ânus. Então, essa é a imagem bonitinha, não, mas é a verdade de como é que é o nosso intestino, como é que é o nosso... o nosso abdômen. Deixa eu fechar aqui agora para poder continuar. Então, só para entender, todo mundo imagina que o sistema digestivo começa no estômago. E não é. Na realidade, tudo começa na boca. Então, a gente tem que pensar seriamente nisso. A alimentação é alguma coisa que precisa ser ensinado dentro de casa. É a primeira coisa que todo mundo erra. Por que que hoje o mundo está essa bagunça? Porque o mercado tem um monte de coisa bonita, colorida, cheirosa e gostosa e docinha? Não. Por que que a nossa saúde está uma bagunça? Porque a padaria fabrica um monte de bolo, um monte de pãozinho, um monte de salgadinho, coxinha? Não. Eles estão fazendo o papel deles. O nosso problema está sendo que a família não ensina a alimentação adequada, né? E a gente tem que ensinar para as crianças desde cedo o valor e o sabor da verdadeira alimentação. Se você não consegue ensinar para uma criança de 4 meses, 5 meses, o sabor do alimento, porque com 4, 5 meses você já está dando achocolatado e ainda adiciona açúcar. Você está dando iogurtes coloridos, que tem um monte de açúcares e gorduras, um monte de gordura trans. Então, você está acabando com a possibilidade de uma criança aprender a dar valor para os alimentos da natureza. E aí todo o problema começa na família. E eu sempre, voltando, né? Quem pariu o Mateus que o embale, quem fez filho, que deveria aprender com os bons profissionais. Ah, mas eu fui numa nutricionista, ela mandou dar suquinho para a criançada. Sim, acabou com a brincadeira. Já fez o primeiro erro grave, que olha que eu tive, por 30 anos, eu tinha pelo menos algumas nutricionistas sob meu comando nas minhas clínicas. E eu dei muita aula para nutricionista. E eu sempre falava, cara, vocês precisam mudar a nutrição. Vocês ensinam absolutamente muita coisa errada. Muita coisa errada. A começar falando que suco de fruta é um alimento. Não é, é um drink. Suco de fruta não é um alimento. É uma carga de frutose, de açúcares, a maioria das vezes sem vitamina, porque a vitamina oxida em 15 minutos, quando você fez o suco. Você fez o suco, em 15 minutos já não tem vitamina, morreu. Então, a chave de tudo é exatamente
a gente não contaminar o ambiente caseiro com produtos que vão servir de guloseima para o resto da vida. Guloseima é um brinde, um prêmiozinho se merecer, mas ele tem que dar valor para a comida crua, para a comida sem tempero ou com pouco tempero. A outra coisa extremamente importante é aprender que a boca é o primeiro órgão, a primeira parte importante do sistema digestivo. É a boca. Quando a gente escuta o dentista falar, tem que mastigar 33 vezes, 40 vezes. Então, a cada garfada que você ensina uma criança a botar na boca, ela tem que parar de falar. Não pode estar falando com a boca cheia. Então, primeiro, a educação, a base educacional acabou. Então, não é para falar na hora de comer, é para mastigar, vai ficando mastigando aí. Os adultos até podem falar, nem sei. Está cheio de adulto que não esquece que ele engole a comida. Então, quando você volta a fazer o óbvio, que é mastigação de cada garfada, 33 vezes, o teu tempo de refeição vai durar mais. Se o teu tempo de refeição vai durar mais, é para quê? Para emagrecer? Não. É porque o nosso organismo fabrica várias soluções, vários líquidos, para poder ajudar no processo de digestão dos alimentos. Ponto. Nós não comemos alface, tomate, carne, e isso vai para o sangue. Não, nada vai disso para o sangue. Todo alimento, alface, tomate, carne, qualquer coisa, tem que ser fragmentado em pequenas moléculas. A gente só absorve pequenas moléculas. Então, quando eu como uma folha de alface, é como se eu estivesse comendo uma tábua, por exemplo. Estou dando uma idiota. Eu estou dando uma tábua. Eu como uma tábua. Mas eu não preciso da tábua, eu preciso das fibras para fazer papel, por exemplo. Né? Vem da madeira. Ou eu vou querer comer uma parede. A parede tem um monte de coisinha pequenininha que chama tijolo. Eu preciso do tijolo. Para eu poder quebrar o alimento em pequenas moléculas ou pequenas substâncias, a primeira substância obrigatória é a saliva. Então, a saliva não é para a gente cuspir nos outros quando está falando. A saliva existe para aumentar, para iniciar o processo de digestão dos alimentos. Então, a primeira função de mastigar muitas vezes é para lubrificar esse alimento com a saliva, né? Lubrificar, macerar, esmagar. Então, eu preciso dos dentes. E aí eu preciso ter alimento que eu force os dentes. Então, comer cenoura é muito melhor do que cozinhar a cenoura. Dá a cenoura para a molecada. Vai, eu estou com fome, come uma cenoura, vai lá. Porque o exercício de mastigação fortalece o músculo principal, que é da articulação temporomandibular. Por isso que está cheio de gente hoje com muita dor de cabeça, e é por causa da ATM. Mas por quê? Porque a articulação não criou musculatura adequada. Então, desde cedo, precisa dar. Ah, eu vou dar um bife para a criançada? Quantas vezes as crianças, no passado, a família pegava lá um bife de fígado, um bife de frango, passava na chapa, né? Dava para a criança ficar mastigando, para aprender a mastigar. Então, a cenoura é um exemplo típico. Então, a mastigação e a maceração, por isso que nós temos 32 dentes, e cada dente tem uma função. Tem o dente que é para morder e arrancar um pedaço. E tem outro dente lá atrás, molares, que eles são para a mola, é para amassar, né, os molares. Então, a função da mastigação é extremamente importante. E a saliva precisa de muita água para poder ter muita saliva, porque a saliva ela é produzida para poder umidificar a comida, facilitar a maceração da comida. Eu preciso disso para não agredir o meu esôfago, porque senão a comida desce arranhando o esôfago. Aí um dia aparece um câncer de esôfago, você vai saber por quê. Por quê? Porque você ficou arranhando o esôfago com aquela comida que não foi mastigada, não foi macerada, não foi lubrificada pela glândula salivar, que está lá fabricando saliva à toa. Aí tomar drink, tomar água durante a refeição, exatamente já estraga logo de cara. Porque a saliva tem uma concentração perfeita, como a lágrima tem uma concentração perfeita, como o suor tem uma concentração perfeita. Quando você toma uma água na refeição, você acabou de diluir, de dissolver a saliva que tinha uma concentração perfeita. Então, a pergunta é, pode tomar água, ou drink, ou bebida na refeição? Não. Ah, mas e numa
reunião, uma festa, um almoço, um jantar, uma ceia, lógico, pegue um vinho, pegue uma cerveja, pegue um suco, pegue o que você quiser. Porque aí é uma reunião de comemoração, ou é o teu domingo que você está comemorando, que é o domingo. Mas no dia a dia, o alimento tem que ser a seco, que é para você jogar saliva. Ah, mas eu tenho que tomar água? Tem que tomar água até meia hora, 40 minutos antes da comida, porque aí a água rapidamente é absorvida, mas o ideal é até uma hora antes, né? Então, a mastigação é a primeira coisa, a maceração é a segunda coisa, e aí eu preciso da língua. Então, pera, a língua faz parte do sistema de digestão? Sim, porque a língua tem funções de mandar informação para o cérebro. É a língua. A língua não é uma coisa comprida, que nem a língua de vaca. A língua tem partes. Tem a ponta, que detecta um tipo de sabor. A lateral detecta outro tipo de sabor. Então, assim, a língua tem várias regiões. Cada região detecta um tipo de sabor, de doce, de azedo, de amargo, de apimentado. Então, para que serve a língua? Para detectar o que é que você está comendo e avisar o cérebro. Por quê? Porque o cérebro é o comandante de tudo. Então, quando você está mastigando, a língua está captando informações e mandando para o cérebro. Ó, cérebro, vai chegar um monte de açúcar aqui, esse moleque está com picolé de sorvete. O cérebro, vai chegar aqui uma pimenta malagueta, ele está comendo uma pimenta porque ele resolveu visitar o México e lá come pimenta. Então, a língua tem função, ela participa do processo de informação para o cérebro. E o cérebro comanda todo o abdômen. Eu tenho uma pessoa normal, inteligente, né? Não é o caso do que a gente vê na televisão, nem em Brasília, nem aquele pessoal com capa preta voadora, tal. Eles têm mais malandragem do que inteligência. Mas o cérebro da gente tem 95 bilhões de neurônios. O abdômen tem 90 bilhões. Ah, mas então o abdômen é o segundo cérebro? Não. Ele simplesmente é quase um cérebro, mas ele não tem comando próprio. Ele depende do cérebro para comandar. Então, a primeira informação que o cérebro recebe, quando você vê um prato, é o olho. Então, o olho faz parte da digestão? Faz. Porque você vê e fala, opa, tá bonito esse negócio. A segunda informação que o cérebro recebe é o olfato. Nossa, tá cheirando bem esse negócio. O ouvido, às vezes, né? A panela de pressão apitou, opa, a panela de pressão apitou. Então, ouvido, menos. Olho, muito. Nariz, muito. E língua, tato. Então, isso tudo é o primeiro processo de digestão. Agora, não pode diluir, não pode avacalhar o processo de digestão tomando líquido, água ou drink durante a comida, né? Então, aí a comida começa a descer suavemente pelo esôfago, sem arranhar. Se você não faz tudo isso que a gente falou, mastigação lenta, demorada, se você não fica produzindo saliva, está difícil mastigar porque não tem saliva, devia ter aumentado a água antes. Então, por isso que tem que tomar água de hora em hora, de hora em hora, de hora em hora. Na hora de comer, parou a água, acabou. É só dali uma hora depois que acabar a comida. Acabou a refeição, espera uma hora e meia, aí toma água. Por quê? Eu tomo bastante água, eu estou tomando bastante água, eu tenho bastante saliva. A saliva tem função de ajudar a digestão, a água não. A água atrapalha a digestão. Aí, aquele alimento que eu mastiguei muito vai descer pelo esôfago de uma maneira mais confortável, menos agressivo no esôfago. Aí cai no estômago. O que o estômago fabrica? O estômago fabrica um monte de substâncias. E o ácido clorídrico. Ah, mas é só o ácido clorídrico? Não. O estômago fabrica várias enzimas para ajudar a quebrar aquela parede de tijolo que eu comi, de uma carne, aquela verdura, aquela árvore que eu comi, sei lá, tudo que a gente come. Eu preciso mastigar, macerar, lubrificar, descer. Quando chega no estômago, o estômago vai produzir. Só que antes de chegar no estômago, o olho, o nariz e a boca e a língua já avisaram o cérebro, ó, está vindo coisa doce, está vindo coisa salgada, está vindo coisa apimentada, está vindo coisa amarga. Essa ordem do cérebro já vai para o estômago já começa a preparar, ele já começa a roncar.
ele já começa a ter contrações e aumentar a secreção. Então, ele começa a aumentar a secreção e ele já avisa o intestino delgado, fala, ô, cambada, vamos trabalhar, tem 6 metros de intestino delgado, 5,5 metros de intestino delgado, é uma linguiça de 5,5 metros. Então, todo o cérebro já está trabalhando porque você está mastigando e está dando tempo para o estômago trabalhar e fabricar e liberar enzimas e ácido clorídrico, você está dando tempo para o fígado trabalhar, você está dando tempo para o pâncreas trabalhar. Se você simplesmente engole a comida, como a maioria faz, mal mastigando, e ainda toma água, líquido, cerveja, suco para descer, o esôfago vai ser agredido. A saliva, coitada, não deu nem tempo de agir. Vai chegar no estômago, o estômago não está preparado, porque não deu tempo. O pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, cara, não estava na hora, está tudo atrasado, tudo atrapalhado. Então, você vê que todo o processo é tão fácil e tão lógico, mas precisa de controle. Aí você fala, bom, e como é que é o tubo intestinal, o esôfago, o estômago? Isso aqui é um exemplo. O esôfago, o estômago, o duodeno, o cólon, o intestino grosso, até no ânus, ele é um tubo. Algumas horas mais largo, alguma hora mais fininho, mas é um tubo. E esse tubo tem várias camadas. A primeira camada que vocês estão vendo, que é amarelinho, é a capinha dele, é a capa. Aí ele tem 2 camadas de musculatura. Uma camada de musculatura como se fosse uma aliança, como se fosse um anel, e outra camada de musculatura comprida. Então, ele tem 2 tipos de músculo, um músculo que aperta e um músculo que faz movimentos para empurrar a comida para frente. Então, nosso intestino tem a capa, musculatura comprida, musculatura em anel, e aí eu tenho a parede de dentro da capa, que é um tapete, parece um carpete. A parede de dentro do intestino, do estômago, do esôfago, todo mundo acha que é lisinho. Mentira. Mentira. Ele é cheio de pelos em pé, que são chamados de vilosidades. Então, aqui embaixo, na parte de baixo, você está vendo uns dedinhos, parece uns dedinhos para cima. Esses dedinhos é como é que é a pele de dentro do tubo intestinal. Ah, mas quando eu olho, parece lisinho. Parece, mas não é. E, obviamente, tem entre essa musculatura uma capa de derme, de colágeno, que quando você tira esse tapete de dentro do intestino, fica uma capa fibrosa que a gente usa para fazer linguiça. Quem compra linguiça feita com tripa de animal, basicamente, o que é a tripa? Tirou-se o tapete de dentro do intestino, que é esses pelinhos, tirou-se a musculatura e ficou a derme, o colágeno, um tubo de colágeno, tubo, que você, é tudo molinho, molinho, você enche de linguiça, de carne moída, temperada, é a linguiça. Então, só para conhecimento, esse intestino, né, essa tripa, é o intestino? Não. É sem a parte de dentro da vilosidade e sem a musculatura, é só o colágeno, mas na forma de tubo. Então, o que acontece com essas vilosidades? Todo mundo imagina que o tubo intestinal é um tubo retinho, não é não. Então, quem é que faz parte do sistema digestivo? A boca, os dentes, a língua. E quem é que avisa o cérebro que vai chegar, está chegando, e o que tipo de comida está chegando? O nariz, a boca, a língua, o ouvido um pouquinho, né? E aí o cérebro recebe a informação, está quente, está frio, está ardido, está apimentado, está salgado, está doce. O esôfago, coitadinho, não tem muita função. Por isso que ele não pode ser arranhado por comida sólida demais. A comida tem que descer totalmente esmagada e totalmente lubrificada. Senão você vai ter uma encrenca no esôfago um dia. E a encrenca de esôfago geralmente é grave. Aí você tem o estômago, o pâncreas no finalzinho do estômago, o fígado, a vesícula biliar em verdinho grudado no fígado, o intestino grosso e o intestino delgado. Isso é um resumo da parte abdominal que a gente tem. Então, ensinar as crianças a detectar o sabor
e valorizar o sabor doce da frutose, do açúcar da natureza, ela não precisa mais acostumar a botar açúcar na comida. Botar açúcar no Nescau. Tem gente que põe açúcar no todinho, que já é melado, já é açucarado. Agora, se eu viciei a criança com açúcares aos 4 meses de idade, você nunca mais vai tirar o vício. Vai tirar, mas vai ser difícil. Então, o grande lance é o erro que se ensina profissionais de nutrição, profissionais de pediatria, profissionais de enfermagem, que ensinam tudo errado em relação ao óbvio. Vamos deixar as crianças curtindo a natureza. Põe à disposição delas frutas, ensine o valor da fruta. Ah, eu peguei uma mexerica muito azeda, vamos pegar uma mexerica mais doce. Ensine a ordem de comer as frutas. Não adianta eu querer comer uma fruta que é doce, por exemplo, uma manga é doce, aí eu vou comer um morango, que nem sempre é tão doce, aí o morango está ruim. Então, eu tenho que começar pela fruta menos doce, a mais ou menos doce, e a mais doce fica para o final. Se a gente começa a dar para a criança uma fruta muito doce, ela não vai querer a segunda que não está tão doce. Aí eu boto o chantilly, ela não quer a fruta, ela quer o chantilly. Então, se a gente continuar ensinando todo mundo do jeito que a gente está ensinando, e a culpa é dos profissionais, a culpa é quem tem diploma na parede, mas uma falta de miolo na cabeça. Então, a mastigação é a parte mais importante antes de chegar no estômago, né? Outra coisa extremamente importante é a higiene da boca. A boca tem as bactérias anaeróbias, são bactérias que dentro de um hospital dá medo, são bactérias malignas. Por que elas são chamadas anaeróbias? Elas não precisam de oxigênio. Então, ela entra dentro do corpo, é que nem cupim. Cupim não precisa nem de nada, ele só quer a madeira do teu guarda-roupa, ele entra no teu guarda-roupa e come o teu guarda-roupa. As anaeróbias entram dentro de você e come você por dentro. E elas se escondem exatamente na gengiva, do lado do dente. Então, a escovação, a higiene oral, o gargarejo com uma solução não alcoólica, depois de escovar os dentes, e escovar os dentes 5 vezes ao dia, né? Levantou, escovou. Tomou café, escovou. Almoçou, escovou. Jantou, escovou. Deitou, escovou. É assim que eu aprendi. Pode ser que os dentistas modifiquem, mas eu aprendi assim. E isso não garante que você não vai ter cáries, mas vai diminuir. Isso não garante que você não vai ter dente tortinho, mas você vai ter uma saúde bucal melhor. E eu lembro que em 1996 eu fiz um trabalho científico que acabou virando um emprego para um dentista que eu chamei para trabalhar. Eu falei, cara, eu acho que essas bactérias da boca devem estar provocando muito problema. Por quê? As bactérias que estão na boca são anaeróbias, são malignas, são perigosas. E elas estão na gengiva. Se elas caírem na circulação, elas vão passear pelo sangue, para o cérebro tal, e vai dar infecção na urina. E a gente tem infecção na urina de bicho do intestino. Aí eu comentei com esse dentista, que é um cara muito bom, ele falou, cara, vamos fazer uma pesquisa e vamos verificar se a saúde da gengiva, a saúde da boca, né, a cáries e tudo mais, não aumenta o risco de doenças da circulação. Por quê? Porque bactérias ruins, quando caem na circulação, aqui é uma artéria, estou vendo uma artéria. A parede da artéria é lisinha. Mas quando tem uma bactéria passeando dentro da artéria, ela vai corroer, ela vai fazer pequenos, que nem roupa, traça quando pega a nossa roupa, corrói. Aí eu tenho parede das artérias com corrosão. E onde tem corrosão, passa açúcar, gruda, passa farinha, gruda, passa gordura, gruda, passa colesterol, gruda, passa triglicéridos, gruda. Ou seja, a gente conseguiu naquela época mostrar que a saúde oral aumenta o risco de doenças cardiocirculatórias, ou circulatórias, que é o correto, dando derrame, dando infarto, dando insuficiência renal. Esse trabalho simples que a gente fez em 1995 gerou um emprego na Universidade de Nova York para o Walter, que é esse dentista, que ficou lá até agora, e surgiram muitos trabalhos depois disso, provando o que nós levantamos naquela época, que as bactérias que ficam na boca, que eu não estou limpando direito, caem no sangue, vão provocar lesões na parede das artérias e que facilitam, aí sim, a gordura, o açúcar, a areia, a farinha, blá, 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 grudar. É que nem eu falar, eu tenho uma mesa de vidro.
Está difícil de grudar qualquer coisa. Não, eu tenho uma mesa toda arranhada. É fácil grudar qualquer coisa. E aí eu tenho doenças de entupimento das artérias que provocam derrame, infarto, insuficiência renal. Ou seja, higiene oral precisa. E água. Então, ensinar às crianças o valor, o sabor, o prazer e reconhecer as verduras e legumes é importante. Hoje você pega qualquer adulto no Brasil, ele vai na feira, ele só conhece alface. Ele só conhece alface, ele não sabe chicória, ele não sabe mais nada, por culpa da mãe e do pai. Ou da mãe, ou do avô, ou da avó, sei lá eu, de quem criou aquela criatura. Ele não sabe nome de nada. Vamos comer rabanete? Rabão o quê? Então, é uma vergonha que num país que tem tudo, eu planto num vaso na janela, a família não sabe nem o que é uma verdura. E muito menos algo além do alface. E como dizia meu avô, que criava passarinhos, ele não dava alface para os passarinhos porque não cantavam. E isso é prática de quem é a experiência. Então, a gente não pode só comer alface, né? E água, 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 água. Água é de hora em hora, de hora em hora, mas não na hora da refeição. Não na hora da refeição, porque eu vou diluir os sucos, o suco que o organismo fabrica. A saliva é um suco fabricado pela glândula salivar. Os sucos gástricos são várias substâncias fabricadas pelo estômago. Então, nós não podemos esquecer que tudo começa pela boca. Então, esse desenho vocês já viram. E lembrar que todo comando do sistema digestivo é feito pela cabeça, pelo cérebro. Então, você está vendo aqui o miolo, né, o cérebro, a córtex cerebral, está vendo o cerebelo, que é logo abaixo, é um cérebro pequenininho. Por que chama cerebelo? É um cerebrinho, né? E todo o cérebro comanda todo aliás, tudo, do dedinho do pé ao fio do cabelo, o cérebro comanda. Como é que é o estômago por dentro? O estômago por dentro, todo mundo já comeu buchada, né? Buchada de bode, mas tem a dobradinha, que é o bucho do boi. Então, a dobradinha tem que saber limpar a parte de dentro, porque senão tem muito cheiro. Por que fede quando vai cozinhar a dobradinha? Porque você tem que tirar as vilosidades, que é a parte de dentro, que é aquele monte de pelo, ali tem muita sujeira que a vaca comeu e está muita podridão. Por isso que tem cheiro ruim. Então, quem sabe fazer dobradinha, cozinha, descama aquela parte de dentro, para depois você vai comer o músculo, na realidade, e você vai comer colágeno. E o músculo do estômago são várias camadas de músculo. Se você olhar o desenho, esse desenho é muito verdadeiro. Tem músculo correndo assim, tem músculo correndo assado, tem músculo correndo em diagonal, porque o estômago contrai. E contrai. Por isso que a boca do estômago, que é onde termina o esôfago, está sempre fechada. Agora, se você come muita coisa, é o típico, né? Hambúrguer, batata frita e refrigerante, a boca do estômago não fecha, refluxo. A partir do momento que você começou a ter refluxo, nunca mais você vai deixar de ter. A gente vai conseguir controlar, mas o resto da vida vai ter. Porque você rompeu as fibras que fecham o esôfago, a boca do estômago. Depois que rompeu, rompeu. Não vai voltar a ficar normal nunca. Então, você tem o estômago. O estômago fabrica várias substâncias que a gente chama de suco gástrico, né? Entre eles, o ácido clorídrico. Se eu pegar o ácido clorídrico e botar na mão, fura. E agora, não adianta chegar um pedaço de comida inteiro no estômago. Precisa chegar macerado. E precisa chegar com a saliva, que é neutra, para não neutralizar o ácido clorídrico nem o suco gástrico. Agora, se você toma água, você neutraliza o suco gástrico. Você toma um drink, um suco de fruta, você atrapalha o suco gástrico. Então, na prática, o ideal é, vai comer? Vai. 1 hora antes, toma bastante água e para. Deixa o suco ser fabricado. Quanto mais água eu tomei, mais saliva eu fabriquei, mais suco eu estou fabricando. Beleza? Aí, olha só que bonito, a contração do estômago. Então, ele faz tudo isso para poder mexer a comida, misturar a comida com o suco gástrico. E é dentro dessa filosofia que a dieta da Adão e Eva funciona. A ordem dos fatores altera o resultado final. A ordem dos fatores altera o produto. Dependendo da fórmula que você for fazer em aritmética, não altera, mas na medicina altera. Por isso que eu falo, a ordem de comer a comida faz diferença.
porque você tem que botar um tipo de alimento, o cérebro vai entender, a saliva vai entender, o estômago vai estar preparado para receber o primeiro alimento, que é proteína animal. Acabou. Proteína de alto valor biológico. Acabou. Porque é ela que tem todos os nutrientes que eu preciso para fabricar anticorpos, célula, cabelo, unha, cérebro. Ah, para fabricar cérebro eu preciso de proteína animal? Sim. Então, o primeiro alimento tem que ser aquele que vai chegar e encontrar tudo pronto para ele. O segundo alimento tem que ser um alimento que vai demorar na digestão, que são as verduras cruas. Por isso que, primeiro, isso na dieta da Adão e Eva é o que a gente faz. Ah, mas no dia a dia eu prefiro fazer primeiro a salada. Tá bom, se você está fazendo a dieta da Adão e Eva, você vai mudar a ordem dos fatores para ter um resultado mais rápido. Quando a gente come proteína, né, de manhã, eu comi um iogurte feito em casa, uma coalhada feita em casa, um ovo mexido, um queijinho branco, é tudo proteína. Ela demora mais para ser quebrada, ela demora mais para ser digerida. Então, ela deixa você mais tempo sem fome. Enquanto que quando você come uma salada, dali a pouco você está com fome, porque a salada dali a pouco já foi embora. Então, eu quero alongar o período de saciedade. Para alongar o período de saciedade, eu quero que você coma proteína de origem animal primeiro. Da maneira correta, da maneira magra, da maneira que a nossa chefe Elisa vai nos transmitir, até com... Ela já fez um monte de receita que eu estou babando pelas receitas. E o estômago vai lá misturar, fazer a mistura. Como você faz quando você prepara uma massa para fazer um pão em casa, um bolo em casa, põe a mão, sova a massa, né? Ela está sendo sovada. Então, primeiro, a proteína de origem animal. Aqui é só para, não é para ler isso aqui, não. É só para lembrar o seguinte: o que o estômago fabrica? Ó, todas essas substâncias, muco, ácido clorídrico, pepsinogênio, pepsina. Não precisa saber os nomes disso, mas não é ácido clorídrico que o estômago fabrica. Ele fabrica um monte de substância que tem função de matar a bactéria, tem função de amolecer a comida, tem função de ajudar a quebrar a comida. E aí vem a ordem dos ajudantes. Quem são os ajudantes da digestão? Fígado. O fígado, ele é um filtro também. Tudo que a gente come sai pela urina. Tudo que a gente come que é absorvido sai pela urina. Tudo que a gente come que o intestino não pegou, deixou embora, sai nas fezes. Então, fezes não é lixo do corpo, é lixo do que sobrou da boca. Tudo que foi absorvido por sangue vai pela urina. Mas algumas substâncias passam no filtro chamado fígado. Mas o fígado tem outra função. Ele fabrica um líquido que é tipo um Limpol da vida, um ODD de antigamente. É um líquido esverdeado que ele serve para quebrar gorduras, que é chamado bile. Então, o fígado fica fabricando bile e gotejando. Aí, a bile, a vesícula biliar, ela é simplesmente para guardar as gotinhas que estão pingando. Por isso que não é bom perder a vesícula, né? Então, a vesícula biliar vai guardando aquelas gotinhas de bile. Quando o cérebro avisa, ô fígado, fica esperto aí, bile, fica esperto, está chegando comida. A língua me disse que está vindo gordura. Aí ele fica preparado para jogar bile ali na região do finalzinho do estômago. Agora, quem não toma água vai ter bile grossa um dia vai virar pedra, vai acabar tendo que operar a vesícula, por falta d'água, ou porque está comendo muita coisa errada. Então, todo mundo que perdeu vesícula, a culpa é da pessoa, acabou. Não tem por que perder vesícula. Ah, mas deu pedra, a culpa é tua. Ah, a vesícula é preguiçosa, a culpa é tua. É tua, não tem outra. Porque você comeu errado e não hidratou. Se você comer comida boa e está sempre com água, a bile vai ser aguada. Não vai ser grossa, não vai ser farinha, assim, melequenta, e não vai entupir tua vesícula e não vai formar pedra. E faz falta? Lógico que vai fazer falta. Senão, reclama, né? Papai do céu, para que você deu esse negócio se não faz falta? Faz falta. Então, o fígado e a vesícula fazem parte da brincadeira. E tem um outro ajudante muito importante, que é o pâncreas. O pâncreas está bem ali, grudadinho na saída do estômago, logo no duodeno. E ali é jogado, logo na saída do estômago, joga-se a bile para quebrar gordura. E o pâncreas, que ele é responsável pelo diabetes, por exemplo, o pâncreas secreta um monte de substância e joga no duodeno para ajudar a esmagar, a derreter a comida.
Então, ele joga amilase, lipase, tripsina, quimotripsina, carbopeptidase, nuclease e mais um monte de tranqueira. Faz o quê? É como se fosse para quebrar aquele negócio. Ao invés de eu ter um neguinho quebrando a parede com um martelo, são os sucos gástricos, o suco biliar e o suco pancreático que ajudam na digestão. Se você estragou teu pâncreas porque você está comendo muita bugiganga, você exige muito do pâncreas. Ele vai ficar velho mais cedo. Se você está o tempo todo comendo coisa que a gente vive falando para diminuir, o teu pâncreas vai apitar mais cedo. Acabou. Simples, puro. Aí tem doença que acaba com o pâncreas? Tem. O Covid acaba com o pâncreas. Está cheio de gente ficando diabética que não era por causa do Covid. A cachumba acaba com o pâncreas. Então, vírus adora pâncreas. É uma carne bonitinha. O vírus vai lá e acaba com ele. Aí dá diabetes e dá má digestão. Então, fígado, vesícula e pâncreas fazem parte do sistema? Fazem. O que faz envelhecer e deixar um fígado gorduroso, deixar um fígado doente, um pâncreas doente? Comida errada, que vai entupindo lá, como entope o cérebro, entope o coração, entope tudo mais. Então, a digestão no intestino delgado, ela começa a quebrar, já está conseguindo quebrar aquela parede de tijolo em tijolinho, está conseguindo quebrar aquela tronco de árvore em fibras de árvore. Então, por exemplo, os carboidratos, aqui é só um exemplo, carboidrato é tudo que é farinha, grão e farinha. Arroz, feijão, batata, mandioca, milho, trigo, fruta é carboidrato, pão, bolacha, biscoito, tapioca e tarará e tarará. Então, chegou ali já meio preparado, naquela hora do intestino delgado, aquele carboidrato, aquele pão, foi quebrado em água, em monossacarídeo e disacarídeo. Quer dizer, foi quebrado em pedacinhos de moléculas para que o intestino delgado, naqueles 5 metros, consiga ir absorvendo umas moléculas. E todo o lixo que foi absorvido junto com essa absorção dos nutrientes é o rim que elimina. Tudo que foi para o sangue é o rim que dança. E aí o rim, obviamente, é o segundo órgão mais importante. Por quê? Se eu for pensar pela quantidade de sangue que ele quer, a cada batimento cardíaco, o sangue que sai do coração com oxigênio, com nutriente, 25% vai para o cérebro, 25% vai para o rim. Então, 50% do oxigênio, das vitaminas, dos nutrientes, 50% dos aminoácidos, da glicose, a cada batimento cardíaco, o cérebro e os rins pegam para eles. 50% do salário que você recebe fica para o cérebro e para o rim. Quem são os órgãos mais importantes no corpo humano? Cérebro e rim. Quem disse isso? É o óbvio. Mais 25% vai para a barriga inteira. 25% vai para o fígado, pâncreas, intestino, estômago. Então, a barriga, 25%. Mas a barriga tem um monte de coisa, tem 7 metros de linguiça. E 25% do oxigênio, da vitamina, do nutriente, vai para o corpo inteiro. Imagina você pegar um ser humano, tira o cérebro, tira o rim, fala, você acabou de perder metade da comida, do oxigênio e tudo mais. São os órgãos mais nobres, cérebro e rim. Agora, olha só como é que são as vilosidades no intestino. Então, o intestino por dentro não é lisinho, ele é um carpete cheio de pelinho. Aqueles pelinhos, olha o que ele tem dentro dele. Olha que bonito. Ele tem uma barra, como se fosse uma cartilagem. Ele tem uma barra amarelinha. Aí ele tem artéria fininha, chamada arteríola, fininha, azul, vermelha, que traz o sangue com oxigênio. E aí, esse sangue com oxigênio está nutrindo as células e está recolhendo tudo que está sendo absorvido. E aí, já o sangue começa a voltar. Começa a voltar, já é sangue venoso, é azul. Esse sangue azul tem pouco oxigênio, mas ele tem muito aminoácido, glicose, vitaminas, porque esse sangue azul é o que chupou do intestino os nutrientes nobres que a gente precisa. Então, aquelas monte de pelinho, vilosidades, tem trilhões de vilosidades, cada um deles é como se fosse um dedo com um palitinho dentro, as artérias trazendo oxigênio, comida e absorvendo tudo que está lá. Isso é o nosso intestino.
E as vilosidades são mais microscópicas dentro desse palitinho, desse dedinho, ainda tem um monte. Então, toda a absorção de aminoácido, de glicose, de qualquer vitamina, de qualquer coisa, depende de bombas de funcionamento. E quem comanda muito disso tem o rim na jogada. Os rins estão sempre envolvidos com tudo. Então, o rim define o fluxo de sódio e potássio. Vocês estão vendo uma bolinha azul escrito K. K é potássio, abreviação. Estão vendo uma vozinha vermelhinha chamada Na, é sódio. Então, a entrada e a saída, a absorção da maior parte dos nutrientes no intestino dependem do rim comandar as bombas de sódio e potássio dentro do intestino. E aí você está absorvendo. Então, isso aqui é um outro diagrama, só para ter uma ideia, que você tem aquelas vilosidades, aí você tem camadas e mais camadas de tecido muscular, tecido fibroso e tecido colágeno no intestino. Por isso que o intestino, a tripa, é utilizado para um monte de coisa. Para quem não conhece, a tripa foi sempre utilizada como camisinha nos últimos 10 mil anos. Então, antes de existir o látex, a maneira que se usava para não engravidar era usar a tripa de cordeiro como uma tripa, como um preservativo. Então, as absorções de vitaminas, por exemplo, tem vitamina que depende da água, como a vitamina C e complexo B, B12, B9, B6. E tem vitamina que depende da gordura. Então, nós precisamos de gordura. Gordura faz parte da nossa vida. Por isso que a dieta da Adão e Eva ela é temporariamente mais rigorosa. Depois a gente vai liberando tudo. Tá? Uma úlcera. O que é uma úlcera? Uma gastrite. O que é uma gastrite? É simplesmente assim, ó, eu fui para o sol, não passei protetor direito, fiquei vermelho. Eu estou com gastrite, a pele está toda mais vermelha do que deveria estar. Então, você está com uma irritação no estômago todo, é uma gastrite. Ah, não, chegou a fazer bolha. Chegou a fazer bolha no rosto do doutor. Formou uma feridinha, é uma úlcera. Então, é simples. Mas gastrite e úlcera está mais ou menos na mesma situação. Eu passei do ponto, né? Eu queimei o meu estômago mais do que deveria. Ou eu agredi o meu estômago mais do que deveria. Quem é que agride o estômago? Gente estressada, gente nervosa, gente que fuma, gente que come bugiganga o tempo todo, gente que fica beliscando comida o tempo todo, gente que vai beliscar comida e vai na padaria, pastel, é coxinha, é cafezinho, é café sozinho o tempo todo e não como finalizador, né? O café como um finalizador é legal. Ah, vou finalizar meu café da manhã da dieta da manhã, eu quero tomar um cafezinho, perfeito. O estômago está todo protegido. Aí eu acabei meu almoço da dieta da Eva, eu quero um cafezinho, lógico, o estômago está protegido. Agora, você toma um café sozinho, ele já cai lá batendo, queimando. Tem muita gente que toma café puro, que come pimenta, e não tem problema nenhum, mas tem gente que tem pele mais fraca. Então, é como a pele do rosto. Tem gente que vai para o sol, passa o dia no sol. Tem gente que tem que passar protetor. Então, quem tem tendência tem que tomar mais cuidado. E as úlceras e essa pele queimada pode acontecer no estômago ou no duodeno. Então, basicamente. E aí, quando você tem uma ferida, bactéria aparece. Tem uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que adora entrar nessas regiões. Então, mas o ácido clorídrico não é para matar a bactéria? É. Mas tem bactéria que sobrevive ao ácido clorídrico? Tem. Tem várias, mas o Helicobacter pylori é o mais comum. É que nem na lava. Não está tendo lava na Itália agora? No Havaí também? Tem bactéria na lava? Tem. Tem bactéria que aguenta 10 mil graus, 1000 graus da lava? Tem. Tem. Então, a gente tem bactéria. Por isso que o negócio é não ter gastrite, tratar a gastrite. E quem tem gastrite sempre vai ter gastrite. Ou tendência. Quem tem pele branca sempre vai ter tendência a ficar vermelho. Então, quem tem gastrite não pode parar de tratar. Não quer dizer que vai ter que tomar remédio sempre, mas ele tem que fazer tratamento sempre. Entendeu? Aqui é outra coisa, por que muita gente... Essa foto ficou ruim, mas era a única que eu tinha. Por que muita gente vomita? Né? O vômito tem 3 motivos para vomitar. Vomitar porque o cérebro mandou vomitar. O cérebro produziu receptores que deu um gatilho para uma ordem para o estômago vomitar. Então, o cérebro dá ordem de vomitar. Exemplo, meningite. Meningite.
O ouvido interno, que tem o sistema vestibular, que dá o equilíbrio, dá ordem para o estômago vomitar. Então, pera, mas o ouvido interno tem a ver com o estômago, porque ele manda ordem para o cérebro, fala, eu estou tonto, estou tonto, estou tonto, tira a comida do estômago para não dar problema de aspirar. E o estômago ruim, eu comi uma comida errada, uma comida ruim, o estômago quer se livrar e põe para fora. Então, você vê que o vômito tem comando do cérebro, comando do ouvido e comando do próprio estômago. Muito legal. Aqui, uma imagem, um fígado com vesícula com pedrinhas. Pedrinha na vesícula, vesícula preguiçosa, vesícula, é tudo a mesma coisa. É dieta errada, comida errada, tanto que pedra na vesícula, vesícula problemática, vesícula preguiçosa, nos livros de medicina está escrito que acontece nas mulheres, tem uma regra do 4F, female, quer dizer, feminina, 40, com mais de 40 anos, ou seja, ela está há 40 anos comendo errado, fértil, já teve filhos, e geralmente a mulher que teve filho engorda mais, e fumante. Lactose, todo mundo fala mal do leite, coitadinho do leite. Não, então vamos pensar o seguinte, a enzima chamada lactase é fabricada pelas paredes, pelas células intestinais, porque nós somos mamíferos. Nós somos mamíferos, não tem esse papo de falar não pode tomar leite. Agora, a gente tem problema da qualidade do leite e a gente tem problema que algumas pessoas, de tanto agredir o teu intestino, começa a ter um intestino doente. De tanto você comer errado, de tanto você agredir o teu intestino com comida errada, com drinks e com coisa errada, é que nem alguém, de tanto você ficar no sol, uma hora vai aparecer uma encrenca na pele. Manchas e tudo mais, ou até um câncer. De tanto você comer errado, você pode estragar, destruir células do intestino que fabricam a lactase. Aí, depois de adulto, você começa a ter intolerância à lactose, que é um açúcar do leite. A culpa é do leite? Não. A culpa é tua. Você fez alguma besteira para estragar e inflamar teu intestino. Você está todo queimado. A culpa é do sol? Não, a culpa é tua, que não se protegeu do sol. Então, esse papo de falar mal do leite tem ou é muita burrice ou tem interesse secundário, né? Eu concordo que nosso leite não é um leite tão saboroso, tão puro quanto poderia ser, mas a culpa não é do leite. Agora, quem está com menos enzima lactase vai ter mais dificuldade com o leite, mas realmente o iogurte ou a colhada feita em casa, não. Um queijinho branco de boa qualidade, é difícil achar queijo branco de boa qualidade, né? Então, você não vai ter tanta intolerância, porque o queijinho branco já foi digerido, a coalhada e o iogurte já foi preparado e pré-digerido, então não precisa tanto da enzima lactase, né? Mas a culpa não é o leite, né? Então não vamos falar mal do leite. Vamos falar mal de quem deixou de se cuidar e acabou virando intolerância. Agora, tem gente que nasce com intolerância? Tem. Tem gente que nasce com intolerância, aí já é um azar. Aí tem duas doenças que se confundem muito, doença inflamatória do intestino. Tem gente que tem intestino irritável, aquela pessoa, eu vou até prova, diarreia. Eu levei bronca do patrão, diarreia. Eu tive que ficar nervosa, diarreia. Então tem gente irritável. Tem que cuidar da cabeça, corpo e alma, né? Tudo. Mas tem algumas doenças inflamatórias que não é só um intestino irritável. Já é uma doença mais agressiva. Por exemplo, a colite ulcerativa, né? Está em inglês aí, mas está fácil de ver. Colite ulcerativa, ela pega o cólon descendente até o ânus. Ela forma úlceras no cólon. Ninguém sabe bem por quê. Mas a maioria das vezes é que nem quem tem um monte de espinha na cara. Por que tem um monte de espinha na cara? Provavelmente você está deixando entrar bactérias na tua pele e aí está infeccionando. O estresse piora, diabetes piora, tem um monte de coisa que faz piorar. Então, a colite ulcerativa é uma doença que tem que tratar para o resto da vida, ele pega o intestino grosso da metade para baixo. Agora, tem a doença de Crohn. A doença de Crohn já é uma doença que também dá lesão, dá feridas, dá lesões inflamatórias, mas ela pega um pouquinho de tudo. Ela pode pegar um pouco no esôfago, no estômago, ela pega o tubo intestinal. Mas ela é mais comum no final do cólon do duodeno e no início do cólon ascendente, onde tem o apêndice, está aparecendo um apêndice, parece um dedinho, e no sigmoide.
Então, aí você faz o diagnóstico por biópsia, faz uma colonoscopia, biopsia, e no microscópio a gente fala, ó, isso é uma doença de Crohn. Então, são doenças inflamatórias graves, às vezes não tem bem a origem, mas eu sempre falo, cara, tudo começa pela boca. Se a gente come bugiganga a vida toda, uma hora a conta vai chegar, e chega, né? Então, e tem que cuidar, tem. Toda doença do tubo intestinal, eu falo que é para o resto da vida. Ah, mas eu só tinha uma gastrite. Cara, fica tranquila que essa coisa vai voltar. Então, quem tem gastrite tem que cuidar para não deixar voltar. Mas ele tem uma pele branca, entre aspas, uma pele fraca no tubo digestivo. Então, eu sempre falo, ó, meu lindo, você vai ter gastrite o resto da vida. Então, vamos cuidar para você não ter toda hora uma crise de gastrite, antes que isso vire um câncer, antes que isso vire uma úlcera ou fúria. Eu já vi gente morrer por causa de uma úlcera que perfurou, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Aí tem a história do intestino solto ou intestino preso, né? Intestino solto. A maior parte das vezes, ou tem verme na jogada, ou tem um estresse exagerado, ou tem um processo inflamatório. Então, tem que tratar tudo. Por que eu bato muito na tecla, vá num médico e não num especialista? Porque o médico é o maestro da história, cara. Não adianta você falar, não, eu vou falar com o violinista, aí eu prefiro o pianista, eu prefiro o flautista. Não, fala com o maestro, né? Fale com uma cara quem entende de tudo, que é o maestro. E o intestino preso é culpa das pessoas. Tirando raras doenças, é culpa das pessoas. Por quê? Você tem que lembrar que a gente tem um reflexo gastrocólico. Você botou alguma coisa aqui, o estômago já foi avisado, o intestino já foi avisado. E esse reflexo é muito frequente pela manhã, porque de manhã eu levanto, fico em pé, as fezes descem. Então, na hora que eu levanto, automaticamente eu já estou dando um aviso para o intestino. Para tudo e vai para o banheiro. Aí eu acho que deu vontade, para tudo, vai para o banheiro. Ponto final. Porque esse reflexo gastrocólico, ele é de segundos. Passou, acabou. As fezes voltam, o intestino começa a sugar a água daquelas fezes e você está fabricando um tijolo ressecado. Então, intestino preso é culpa da família, é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa de quem quer que cuidou da criatura, porque isso começa na infância. Ah, eu estou com vontade do banheiro. Não, segura aí, não pode segurar. Então, qual é a melhor coisa? Ensinar as crianças que tem que ir no banheiro de manhã na marra. E por quê? Porque aí eu já eliminei uma boa parte das fezes, eu não vou ter emergência de evacuar durante o dia. Um bebezinho, não, bebê mama e evacua. Mas depois que a criança aprende, você tem que ensinar ela que de manhã é o horário nobre. Levanta 10 minutos mais cedo, dá uma caminhadinha, começou a tomar café, deu vontade, corre no banheiro, depois termina o café. Então, a chave de tudo são as pessoas. A culpa de intestino preso é das pessoas. É alimentar e é de comportamento. Aí, durante o dia, é difícil ir no banheiro em qualquer local, concordo. É difícil evacuar em qualquer lugar por aí? É. Então, ensine tua família a evacuar pela manhã. Levante um pouco antes. Ah, mas meus filhos não gostam de levantar. Quem é que manda aqui no negócio? Você fez filho para quê? Para ele dar ordem em você? Então, toma jeito, né? Então, eu sempre falo, o preço vai chegar, a conta vai chegar. Se você não soube educar teus filhos, a conta vai vir. Aqui, esse slide eu não gosto, não. Esse aqui é legal. Olha só, quanto de água a gente tem no corpo. Quando eu pego uma pessoa semi-inteligente, né, com atrofia cerebral, com uma deficiência mental não diagnosticada pelo médico, mas é evidente que é uma anta, falar, não consigo tomar água. Eu falo, minha linda, pelo amor de Deus, você está falando que você não consegue viver. Sem água, você não vive. 70% do nosso corpo é água. 80% do corpo de um bebê é água. Se você pegar um bebê, ninguém vai pegar um bebê e desidratar, 80% do poço de um bebê é água. E uma pessoa idosa? E pessoa idosa a gente vai ressecando, né? Pessoa idosa tem 60%, 50% de água. Por isso que o idoso, uma diarreia mata o idoso. Um calorão desidratou mata o idoso, porque ele já tem pouca água. E uma criança, por que uma desidratação mata uma criança? Porque ela tem que ter 80% de água. Se ela caiu para 70%, ela está morrendo. Então, água é água, não adianta. Agora, pode tomar água na refeição? Vocês entenderam que não. É cientificamente óbvio. É tão óbvio, né? Então, água é água. Então, o negócio é tomar água entre o café e o almoço, de hora em hora, um copão 300 ml e vai se acostumando. Ah, é difícil?
Tudo na vida tem que aprender. Aqui é legal, é só para ver o tamanho do índice de massa corpórea, o Body Mass Index. Então, o ideal é abaixo de 24. Passou de 25, está gordo. Ah, mas não é gordo, é sobrepeso. É gordo. É um gordo leve, mas é um gordo. Passou de 30, a coisa está feia. Passou de 35, nossa senhora, que Jesus Cristo. Aí passou de 40, você já está indo naquele médico cirurgião maravilhoso que fala, engorda mais um pouquinho que eu vou operar você. Cara, é uma coisa que eu jamais... Conheço bons médicos que eu até gosto deles, mas eu nunca indicaria uma cirurgia de estômago. Se eu tiver que indicar cirurgia de estômago, eu vou falar, grampeia minha boca, bota um canudo, me dá caldo quinor que eu vou emagrecer do mesmo jeito. E aí eu tiro o grampo e eu estou inteiro, eu não amputei meu estômago. Né? Então, voltando, para quem não lembrou de como é que era a dieta, vamos reforçar. Então, quais são os 2 alimentos que nós precisamos? Construtor, proteína de alto valor biológico, regulador, verduras, legumes e fruta mastigada. O que nós não precisamos se eu quiser perder peso, perder medida? Gorduras, açúcares, grão, farinha e derivado, chocolate, tudo que é isso. Corta, são combustíveis. Mas eu não vou morrer sem combustível? Não, porque construtor e regulador também é combustível. Você simplesmente vai temporariamente controlar o valor calórico da tua comida. E eu não vou tirar o que é nobre, que é construtor e regulador. Eu vou tirar o que é barato, o que é menos importante, que são os combustíveis. Ah, e tem que tirar isso? Mas e a batatinha? E a pizza? É só por alguns dias. Qual é a tua meta? 10 quilos? 20 dias tem que perder isso, acabou. Então, a gente consegue fazer isso e depois voltar a comer tudo isso? Pode, né? Tudo pode. Mas as meninas, o pessoal da área de nutrição fala para comer nozes, castanhas, pão integral. Tá bom. Então, decide qual curso você vai fazer. Se for para seguir a minha dieta, é para seguir a minha dieta. Ponto final. Porque é temporário. Eu não vou comprar castanha, eu não vou comprar nozes, porque eu como o saco inteiro. Eu não vou comprar pão integral porque é mais caro e mofa mais rápido. Eu não vou comprar arroz integral porque eu odeio. Então, eu quero simplesmente fazer o quê? Melhorar a saúde, construção e regulação. E diminuir um pouco a gordura que está sobrando. E daqui a um tempo, quando você chegar na tua meta, você fala, olha, agora eu quero no domingo começar a comer isso. Mas tem que chegar na meta. Meta é meta. A meta de algumas pessoas é fácil. As metas de alguns outros talvez sejam um pouco mais longo, mas o problema é de cada um, né? Como diz na Bíblia, né? Cada um carrega a cruz dos outros, né? Cada um carrega a sua cruz. Se você está com excesso de peso, a culpa não é da poluição. Se você está com excesso de peso, a culpa não é de Papai do Céu. Se você está com excesso de peso, a culpa não é de ninguém, nem do mercado, nem da padaria. É só sua. Então, olha no espelho e fala, cara, estou com vergonha de ficar dando culpa para todo mundo. Elástico, vai lá, a culpa é minha, deixa eu criar vergonha na cara ou deixa eu pagar o preço. Tem um derrame, tem um infarto antes da hora. Né? Então, lembrando, de manhã, basicamente, é construtor e tem um regulador, uma fruta digestiva. Mamão, tamarindo, ameixa, só. Ah, meu intestino já é solto, aí mudou a tua história. Aí a gente tem que ajustar. Ah, eu já vou 3 vezes no banheiro todo dia. Então, tá bom. Então, o regulador da manhã vai ser banana, vai ser maçã, vai ser pera. Aí você é uma situação individual. Água, 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 água. Aqui eu botei garrafas de 500 ml. Então, é 500, 500, 500. Ah, eu não consigo tomar 500. Então, bota 300, das 7 da manhã para frente, 300 a cada vez. Ah, mas dá para tomar 500 ml virando? Dá, é só acostumar. Só acostumar. Na hora do almoço, a gente suspende os energéticos temporariamente. Construtor e regulador. Por que a ordem dos fatores faz diferença? Por causa dos sucos digestivos, que começa com a saliva. Então, quando você começa comendo carne, frango, peixe, porco, vaca, queijo, omelete bem feito, você tem que mastigar, saliva, saliva, saliva. Aí a saliva seca e você não pode tomar água. Então, eu devia ter tomado água antes. E a saliva, então você está estimulando e preparando aquele alimento. E avisando o estômago, o negócio está difícil aqui. Aí o estômago recebendo a proteína de alto valor biológico, que é demorado para digerir, o estômago vai ficar mais tempo com aquele negócio ali tentando fazer digestão.
Acabou essa proteína animal, você vai comer um prato de saladas, não folhas, verduras e legumes crus, tudo que dá para comer cru, mas numa bacia, numa quantidade para entalar. As verduras e legumes têm uma digestão relativamente rápida, mas estão travadas pela proteína. A proteína, aquela carne, quando eu falo carne, é frango, peixe, porco, vaca, está segurando. Aí a verdura crua cai aqui, ela não vai conseguir sair rapidamente. Por quê? Porque tem uma proteína de origem animal na frente, atrapalhando a digestão, não, lentificando. Você vai ficar mais tempo sem fome. Se você tiver fome entre as refeições, aumente a proteína e aumente a salada crua. E o tempero da salada crua sem azeite, sem gordura, sem manteiga e never, nunca, jamais, jamais, maionese bonita, gostosa, temperada, tá bom? Nem das famosas. Aí o terceiro prato é verdura e legume cozido, refogado, ou só no vapor. Aí tempera, mas os temperos a nossa chefe vai ensinar. Mas sem gordura, sem manteiga, sem azeite, sem nenhum tipo de gordura. E aí você vai fazer o quê? Proteína, crus, verduras crus, não uma bacia, nada de um pratinho, uma bacia, cozidos e termina com uma fruta digestiva, laranja, mamão, ameixa, mexerica. Ah, mas eu tenho diarreia, então troca a fruta digestiva por fruta que entope, banana, maçã, pera, tal. A janta, idêntica ao almoço. Ah, mas qual é o cardápio da janta? É igual ao almoço. Mas não pode ser igual ao café? Eu prefiro que você aprenda a fazer o ideal. Chegou na sua meta, você vai começar a liberar e vai continuar mantendo uma filosofia, mas com uma liberdade muito maior. Essa é a ideia. Água, 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 água. 3 garrafinhas de 500 ml de manhã é um número mágico, porque você já toma uma, logo depois que tomou café, meia hora depois, toma outra dali 1h30, toma mais uma, são 3 garrafas de manhã, 3 à tarde, e à noite mais um gole. Resultado, tua pele melhora, teu intestino melhora, teu rim melhora. Lembrando dos queijos, sempre preferi queijo branco. Queijo de cabra é um bom queijo, é mais caro, né? Mas preferi os queijos menos amarelos, porque são mais gordurosos. Mas tudo pode. Queijo de búfalo é muito bom. Como fazer um bom omelete sem ficar sofrendo com um monte de... Né? Tem que ficar entupindo de gordura. Tudo isso nós vamos aprender com a chefe. O tamarino é uma fruta que ninguém nem conhece, mas ele é azedinho, é gostosinho, mas para intestino ele é muito interessante. Comer a fruta com bagaço. A semente do mamão eu nunca recomendei para ninguém, então eu não sei se alguém come, torra. Eu sei que o pessoal torra a semente de mamão e bota com a pimenta do reino para enganar. Você compra a pimenta do reino com semente de mamão. Mas não é isso que eu indico aqui. Indico é comer o bagaço da laranja, da mexerica, do abacaxi. E mais água. As proteínas são o primeiro prato na minha visão, no sentido da dieta da Adão e Eva, no sentido de emagrecer. Uma pessoa que quer ganhar peso, ela vai fazer o que eu falei, só que ela vai comer o valor combustível. Ela vai comer arroz, feijão, vai botar maionese, vai botar azeite. É diferente, ela mantém tudo isso, só que ela põe combustível. E a fruta, a sobremesa dela, pode ser junto com o sorvete, porque ela quer combustível. O sorvete é um combustível bom, porque tem leite, tem ovo, tem açúcar. Então, ele tem proteína. Tem ovo e tem leite. Então, para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ela vai precisar da parte proteica logo de cara, mas ela vai terminar com mais valor calórico do que uma pessoa que quer emagrecer. Verdura, 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 eu acho que nós precisamos ter uma aula de verduras para as crianças. Né? Você pega um estudante da Alemanha, ele sabe o nome das árvores que a gente tem na floresta, no Jardim Botânico do Rio. Quantas vezes eu não vi gente vindo para o Jardim Botânico no Rio ou aqui, de fora, estrangeiro, ele sabe o nome, araucário, ele sabe o nome das árvores, das plantas. Os brasileiros que têm diploma de faculdade não são analfabetos, eles não sabem nome nem de verdura, quanto mais das nossas árvores nativas, né? Então, é uma vergonha. Então, um bom refogado dá para ficar gostoso sem eu ter que botar um monte de manteiga e azeite e shoyu. Fruta, lembrando sempre do intestino. Como a maioria das pessoas é entupida, é obstipada, a fruta eu dou preferência para as laxantes. Então, por que só 3 refeições? Porque eu tenho que manter a filosofia de ensinar o cérebro. E tem que ser nos mesmos horários.
O cérebro tem um relógio biológico. Então, ele vai aprender que você come às 7 da manhã, come ao meio-dia, come às 18h30, porque tem live às 18. A ordem dos alimentos importa? Importa. Né? E como não ter fome? Aumenta a proteína, aumenta a verdura crua. Atividade física, pode começar a fazer? Começa a andar. Então, eu espero que todos vocês estejam entendendo que isso vai... Agora nós vamos ter mais algumas aulas da parte médica, e nós vamos ter, mas eu pedi para antecipar a aula da chefe Elisa, para ela dar umas receitinhas, porque eu vi que tinha gente perdido. Eu falei, vamos dar umas receitinhas para que as pessoas consigam pegar umas ideias. Assim, as receitas da chefe são muito legais.